Bem, eu quero tratar aqui agora, nesse vídeo, uma questão que vem sendo repetida, o problema do novo presidente americano, o Trump, né, e agora a relação dele com outros países, principalmente os países da Ásia, passando sempre pela questão da relação dele com o Putin. Bem, para que a gente possa fazer uma boa análise de cenário em qualquer nível, em qualquer dimensão, é preciso que nós tenhamos o mais possível as variáveis que compõem este cenário. E é evidente que é muito difícil, quase impossível, que nós tenhamos todas essas variáveis, principalmente quando se trata de uma leitura de cenário de nível internacional, de nível geopolítico. Entretanto, se nós mantemos um estudo frequente, um acompanhamento frequente através da imprensa e através de sites, blogs de confiança, etc., leituras de livros, nós temos condição de acumularmos essas variáveis e chegarmos a algumas conclusões bastante precisas, certo? Muito bem. Eu tenho sempre chamado a atenção para o fato de que isto que vem sendo chamado de uma nova ordem não se trata de uma brincadeira nem de uma teoria do complô, como se fosse algo, uma ilusão, né? Não, isso é muito antigo, volto a repetir, né? O mundo sempre passou por grandes transformações geopolíticas desde que as primeiras civilizações foram se formando, né? A história da humanidade é repleta de exemplos, e agora nós estamos vivenciando, né, um modelo de ordem que foi chamado modernidade sendo transformado para um outro modelo que comumente se chama de pós-modernidade ou nova ordem, né? Muito bem. Esta nova ordem, ela, se você for estudar isso, você vai ver que ela é muito bem doutrinada, ela é muito bem fundamentada em teorias, né? E o importante de detectar, de perceber as variáveis que compõem esse cenário, é que ao percebê-las, você deve tentar intercruzar essas variáveis para fechar o quebra-cabeça da questão, né? E isso, seus estudos podem lhe ajudar bastante a você fazer esse encaixe para que isso não seja um mero caso fortuito. Bom, a partir dos anos 60 e 70, se consagra a ideia de que seria preciso, para se chegar a esta nova ordem, seria preciso criar um problema mundial, uma questão mundial, né? E daí porque primeiro se tentou, com a chamada Guerra Fria, tornar um problema mundial a questão atômica, né? Deu certo por algum tempo, mas não contaminou toda a humanidade, não atingiu toda a humanidade. Atingiu, na verdade, aqueles países que faziam parte desse centro da polêmica, e dentro desses países, fossem os países do sul ou do norte, era uma discussão muito restrita às pessoas que estudavam e se preocupavam com o assunto, né? Daí porque, com a crise do comunismo, nasce uma outra versão, uma outra ideia que já existia, né? Porque a questão ambiental, ela não é uma invenção do século XX, como eu já mostrei em outros vídeos, mas essa questão ambiental, ela passa a ser vista como a grande ideia para articular o mundo em torno de uma causa comum, né? E daí porque, então, isso vai servir também à crise do comunismo, porque através do movimento ambiental seria possível fazer uma revolução contra o tal sistema capitalista, contra a tal sociedade burguesa, né? Daí porque você começa a ver falar do comunismo
verde, o comunismo que antes era simbolizado pelo vermelho, pela cor vermelha, representando o sangue do inimigo, passa a ser representado pela cor verde, né? Por isso você tem a expressão, você pode pesquisar na internet, chamado comunismo verde, porque exatamente o comunismo, ele é o movimento ambiental, ele é uma adaptação dessas diversas questões a um objetivo comum, né? Além de fazer uma revolução, né? Faz-se também um reordenamento da ordem através de um problema comum, né? Surgiu essa ideia, né? Nós temos que criar um problema mundial e trazer a ideia de que esse problema mundial só pode ser resolvido através de soluções mundiais. E nesse sentido, o ambientalismo, como eu disse, que já existia, passa a ser eleito, né, a pérola de toda essa questão, a saída para todas essas questões ligadas a essa revolução, a ideia de revolução e a ideia de uma nova ordem, que todas as revoluções caminharam ou contribuíram para alcançar. Muito bem. Nesse sentido é importante, eu peço a você que pesquise um pouco na internet sobre o chamado Clube de Roma, né? O Clube de Roma é mais uma dessas famosas organizações que trabalham em função da criação desta nova ordem. E o Clube de Roma ele tem um papel importante, né? Porque o Clube de Roma ele lança um livro chamado Limites do Crescimento, e esse Limites do Crescimento vai ser uma das bíblias do século XX do movimento ambientalista, porque segundo o Clube de Roma, esse relatório seria de base seguramente científica e traria aí a certeza de que o mundo estava vivendo um declínio muito grave do meio ambiente, inclusive que havia aí um problema populacional que teria que ser resolvido, porque o fato de ter uma população já que se chegava aos bilhões, né, e sempre crescendo, que essa população exigia mais consumo e isso exigia mais destruição da natureza. Então, para conservar o meio ambiente, daí porque os limites, era preciso estabelecer limites para esse crescimento, e para alcançar os limites desse crescimento, era preciso também reduzir o crescimento populacional, ou até mesmo reduzir o próprio número das pessoas no planeta, né? Associada a este paradigma está inclusive a famosa teoria da bomba populacional, que vai surgir também defendendo as mesmas ideias com relação ao problema da relação população-ambiente. Muito bem. Isso tudo está relacionado à nova ordem, porque inclusive, posteriormente, né, o Clube de Roma ele vai lançar um outro livro que vai se tornar uma outra Bíblia da nova ordem mundial para orientar esse projeto Nova Ordem Mundial, que é A Humanidade Diante da Encruzilhada. Esse livro, A Humanidade Diante da Encruzilhada, vai ser inclusive o livro norteador para a formação dos 10 blocos que iriam formar esta nova composição geopolítica mundial, né? Daí porque você tem visto já há algum tempo a ideia de blocos econômicos, político-econômico, né? O que conseguiu avançar mais foi a conhecida União Europeia, mas aqui na América Latina nós vimos o ensaio do NAFTA, particularmente aqui no Brasil, o Mercosul. Tudo isso são ensaios, são tentativas de ir formando estes blocos para que a partir destes blocos, desses 10 blocos que já estariam estabelecidos, inclusive mapeados nesse livro A Humanidade Diante da Encruzilhada, esses 10 blocos seriam capitaneados por uma central, né, por uma instituição central. Evidentemente que essa instituição já existe, que é a Organização das Nações Unidas. Muito bem. Uma outra questão importante que é preciso que você observe é que nessa nova composição, para alcançar esses 10 blocos, né, esses 10 reinos, né, essas 10 posições geopolíticas, existe
um conjunto, muitas vezes com semelhanças, mas com muitas diferenças, de teorias revolucionárias. Por isso que se diz que a nova ordem, ela necessariamente, ela será uma nova ordem socialista, o mundo será socialista. Por isso você vê tanto hoje a perseguição às liberdades civis, às liberdades individuais. Porque exatamente é uma coisa que já se sabe, quem estuda o assunto, quem acompanha isso, inclusive em nível internacional, sabe que isso é um paradigma. Você não tem condição, mesmo reduzindo a população, de criar um bloco, um mundo onde todas as pessoas pensem igual. Para você ter este bloco é preciso que as pessoas pensem de forma igual, pensem de forma homogênea. Então a primeira coisa que você tem que fazer, dentre outras, é eliminar as liberdades individuais e dentre elas a liberdade de expressão. Daí porque a política do politicamente correto, que obriga a você a obedecer determinados padrões dados através de meios como a imprensa, o meio acadêmico, etc., porque se você não utilizar essa fala, se você não passar a pensar de determinada maneira, você passa a ser acusado de discurso do ódio, você passa a ser acusado de uma série de discriminações, e você passa a ser até ameaçado de processo, ou mesmo processado para intimidar. Então, tudo isso é um conjunto de ações que são feitas desde o universo micro, das relações interpessoais, mas que estão ocorrendo em todo o planeta exatamente para que, num determinado momento, se chegue a esse grau de homogeneidade. Tá certo? Então, como eu estava dizendo antes, é preciso prestar atenção nessas diversas teorias revolucionárias, e socialistas, por sua vez, porque o jogo para se chegar a este mundo dominado e controlado por um governo mundial passa necessariamente pelo jogo entre essas teorias socialistas. E quero lhe chamar a atenção também que hoje essas teorias socialistas, junto com o movimento ambiental, estão intimamente ligados àquilo que está se chamando de uma religião mundial. Então, movimento ambiental, religião mundial, movimentos socialistas revolucionários, tudo isso são facetas de um mesmo mecanismo, de um mesmo movimento para se alcançar esta nova ordem que não se sabe muito bem o que é, mas está se tentando. Já sabemos de algumas ideias, como eu acabei de falar, mas ainda não sabemos como será realmente esse novo mundo que os revolucionários tanto pregam. Muito bem. Daí porque a chegada de Trump ao poder, ela é importante. Por quê? Porque ela marca uma nova etapa deste cenário. Tá certo? Como eu tenho dito, o Trump, ele incomoda um pouco a esse sistema. Por quê? Porque ele não faz parte de determinados grupos que até então, por exemplo, estavam dominando e formando o bloco da América do Norte, dentro do projeto da nova ordem do Clube de Roma. Se você tiver a chance de encontrar esse mapa, inclusive ele é lançado no Google Imagem, você verificará que a América do Norte vai formar um só bloco. Então, nesse sentido, a dupla Obama-Clinton, financiada pelo grande revolucionário George Soros, eles tiveram um papel importante para desmontar aquele modelo de sociedade americana que seria uma ameaça a esta nova ordem. Por quê? Porque tanto os Estados Unidos quanto Israel nasceram baseados na ideia da liberdade. Na ideia da liberdade individual, particularmente os Estados Unidos. Nenhum país conseguiu alcançar maior grau de aplicação desse paradigma da liberdade e da liberdade individual do que os americanos.
E você não pode ter uma nova ordem mundial, você não pode ter uma nova composição política socialista com um país, ou melhor, até dois países que estão baseados e que têm peso no cenário mundial, né, baseado na ideia de liberdade individual. Por isso a necessidade de destruir estes dois países, né, e particularmente internamente, através dos valores que fundamentaram e criaram estas duas nações, para que a nova ordem possa se estabelecer. Né? Então, daí porque a dupla Obama-Clinton seguem uma agenda, eles não iniciam, mas eles seguem uma agenda muito importante que já vinha sendo implementada insistentemente pelo Partido Democrata, que, como eu já expliquei, é o Partido Socialista Americano, para destruir este modelo de sociedade americana baseada na ideia de liberdade individual. Então, transformar os Estados Unidos num país socialista é uma etapa importantíssima para a implementação desta nova ordem. E o Trump, ele não segue esta linha. Por quê? Porque o Trump, ele vai participar de um outro movimento, né? Que é o movimento que está se desenvolvendo, também outros blocos que estão reaparecendo. Existe um projeto eurasiano que o Putin, baseado inclusive na nova doutrina de Gorbachev, está implementando. E esse projeto eurasiano, ele passa por uma recomposição das relações entre Rússia, Japão e China. Então, o Trump, ele está incomodando, ele é uma ameaça, porque ele segue uma outra fase do projeto. Não quer dizer, eu já falei aqui em outros momentos, nós não podemos dividir o mundo hoje, se é que alguma vez podemos, entre bonzinhos e mauzinhos. Então, por isso que é importante que você saiba fazer a leitura dessas variáveis que compõem esse cenário, para você entender que, ora, esses atores brigam entre si, ora, eles atuam de forma harmônica. Eles atuam de forma harmônica quando aquela etapa do projeto é benéfica para todas as tendências socialistas, todos os grupos que estão em competição. A partir do momento que começa a surgir divergências de interesses, e essas divergências de interesses estão sempre ligadas a quem vai, no final, tomar conta de toda essa nova composição. Quando aparece uma divergência nesse sentido, eles voltam a brigar e você vê o mundo de novo se acender de forma dialética. O bonzinho de um lado, o malzinho do outro, o benfeitor e o malfeitor. Né? Então, é importante que você preste atenção nessas questões para que exatamente você possa acompanhar o porquê dos discursos contra o Trump, né? Por que o Putin tinha interesse no que o Trump viesse a ser o presidente da República, né? Por que ele não tinha interesse na Hillary Clinton? Porque a Hillary Clinton não é que ela fosse boazinha e o Putin o malzinho. Não. Todos eles fazem parte desse jogo do cenário internacional para essa nova recomposição da ordem, só que eles seguem tendências diferentes, são financiados por tendências diferentes. Para finalizar, eu queria lhe chamar a atenção de que dentro dessa composição global maior, existe uma subdivisão através de agendas, tá certo? Uma dessas subdivisões que você pode ter acesso fácil na internet, se é que você ainda não sabe, não teve acesso, está exatamente no Plano Nacional de Direitos Humanos 3. O Plano Nacional de Direitos Humanos 3, o 1 e o 2 foi com o Fernando Henrique Cardoso, na verdade um ensaio e um preparo para o 3, que chega no Brasil, né, com o governo Lula, e na verdade faz parte de uma série de mudanças legais, constitucionais e institucionais para exatamente se implantar, se favorecer, se criar um desses 10 blocos, que seria do México,
para baixo, do México até o Chile e a Argentina. E nesse sentido, de forma até um pouco semelhante com a posição dos Estados Unidos, é preciso também enfraquecer a nação brasileira, ou até mesmo destruir, fragmentar, dividir, separar a nação brasileira, porque ela pode ser, o Brasil, se não se submeter a esta nova ordem, o Brasil pode ser uma pedra no caminho dessa nova recomposição. Por isso, você vai entender agora o motivo necessário para implantar o comunismo no Brasil, aproveitando inclusive dos nossos graves problemas socioeconômicos, para implantar um comunismo e, para se chegar a esse comunismo, se destruir a economia capitalista, se destruir as instituições republicanas para favorecer a implantação desse comunismo e a composição de mais um bloco desta nova ordem, que seria esse bloco latino-americano do México até a Argentina e o Chile. Eu espero que eu tenha trazido alguns esclarecimentos para você. Me acompanhe no meu canal Crítica e Crise e, se você gostar, se inscreva. Muito obrigado pela sua atenção.